Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. 2 Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade. 3 Os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nolos têm contado. 4 Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. 5 Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos. 6 Para que a geração vindoura soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos. 7 Para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. 8 E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel a Deus. 9 Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja. 10 Não guardaram a aliança de Deus, e recusaram andar na sua lei. 11 Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. 12 Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. 13 Dividiu o mar, e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como num montão. 14 De dia os guiou por uma nuvem, e toda a noite por uma luz de fogo. 15 Fendeu as penhas no deserto, e deu-lhes de beber como de grandes abismos. 16 Fez sair fontes da rocha, e fez correr as águas como rios. 17 Ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. 18 E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. 19 Falaram contra Deus, e disseram, acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? 20 Eis que feriu a penha, e águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão, ou preparar carne para o seu povo? 21 Portanto o Senhor os ouviu, e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. 22 Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. 23 Ainda que mandara as altas nuvens, e abriu as portas dos céus. 24 E chovera sobre eles o maná para comerem, e lhes dera do trigo do céu. 25 O homem comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou comida a fartar. 26 Fez soprar o vento do oriente nos céus, e o trouxe do sul com a sua força. 27 Choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar. 28 E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. 29 Então comeram e se fartaram bem, pois lhes cumpriu o seu desejo. 30 Não refrearam o seu apetite. Ainda lhes estava a comida na boca. 31 Quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais robustos deles, e feriu os escolhidos de Israel. 32 Com tudo isto ainda pecaram, e não deram crédito às suas maravilhas. 33 Por isso consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. 34 Quando os matava, então o procuravam, e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. 35 E se lembravam de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo seu Redentor. 36 Todavia lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam. 37 Porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis na sua aliança. 38 Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade, e não os destruiu, antes muitas vezes desviou deles o seu furor, e não despertou toda a sua ira. 39 Porque se lembrou de que eram de carne, vento que passa e não volta. 40 Quantas vezes o provocaram no deserto, e o entristeceram na solidão. 41 Voltaram atrás, e tentaram a Deus, e limitaram o Santo de Israel. 42 Não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. 43 Como operou os seus sinais no Egito, e as suas maravilhas no campo de Zoã. 44 E converteu os seus rios em sangue, e as suas correntes, para que não pudessem beber. 45 Enviou entre eles enxames de moscas que os consumiram, e rãs que os destruíram. 46 Deu também ao pulgão a sua novidade, e o seu trabalho aos gafanhotos.
47 destruiu as suas vinhas com saraiva, e os seus sicomoros com pedrisco. 48 também entregou o seu gado à saraiva, e os seus rebanhos aos coriscos. 49 lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia, mandando maus anjos contra eles. 50 preparou o caminho à sua ira, não poupou as suas almas da morte, mas entregou à pestilência as suas vidas. 51 e feriu a todo primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de Cão. 52 mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto como um rebanho. 53 e os guiou com segurança, que não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. 54 e os trouxe até ao termo do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. 55 expulsou os gentios de diante deles, e lhes dividiu uma herança por linha, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. 56 contudo tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos. 57 mais retiraram-se para trás, e portaram-se infielmente como seus pais, viraram-se como um arco enganoso. 58 pois o provocaram à ira com os seus altos, e moveram o seu zelo com as suas imagens de escultura. 59 Deus ouviu isto e se indignou, e aborreceu a Israel sobremodo. 60 Por isso desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens. 61 E deu a sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do inimigo. 62 Entregou o seu povo à espada, e se enfureceu contra a sua herança. 63 O fogo consumiu os seus jovens, e as suas moças não foram dadas em casamento. 64 Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentação. 65 Então o Senhor despertou, como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com o vinho. 66 E feriu os seus adversários por detrás, e pô-los em perpétuo desprezo. 67 Além disto, recusou o tabernáculo de José, e não elegeu a tribo de Efraim. 68 Antes elegeu a tribo de Judá, no monte Sião, que ele amava. 69 E edificou o seu santuário como altos palácios, como a terra, que fundou para sempre. 70 Também elegeu a Davi seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. 71 E o tirou do cuidado das que se acharam prenhes, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. 72 Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela perícia de suas mãos.